Tô aqui para falar com você de coisa boa, de água e das coisas que a gente encontra nela, ou mais ou menos. Mesmo com temas já visitados antes, esse filme também é dotado de uma beleza própria, além dos toques de macabro, digamos assim. Então vamos dar um mergulho junto com o Guilherme Del Toro e falar da forma da água e por que a produção levou o Oscar de melhor filme. Oi, como você está hoje? Meu nome é Thiago Lira, eu escrevo para o site Um Tirigo no Cinema há quase 7 anos e espero que você conheça meu trabalho lá. Para quem já está acostumado com a filmografia do Del Toro, A Forma da Água tem alguma coisa familiar tanto nos personagens como na estrutura. O que não quer dizer que a nova produção não tem uma beleza própria. A história de choque entre dois mundos, que é um conto de fada sombrio, é o transporte de um lugar de sonhos para a tela de cinema que por natureza também é alguma coisa de sonho. E mesmo sendo uma história fantástica, o diretor nos coloca no chão ao identificar gente capaz de amar, a qualquer custo, amizade, preconceitos e monstros no cenário familiar, mas com uma dose de estranheza que nos fisga para dentro de um rio de emoções. Simbolicamente, claro, não é a primeira vez que isso acontece. O período é marcado pelo medo, infundado ou não, de um ataque comunista, estrangeiros que vieram para mudar o estilo de vida, algo tratado desde vampiros de alma, e vejam The Body Snatchers do Don Siegel. Mais simbólico é o fato do que separa a gente, aqui a língua fala, né? Não é uma barreira para Elisa, que é a personagem da Sally Hawkins, o que a faz tanto uma pessoa ótima para ouvir e muito observadora. E isso vai fazer ela ainda além do que existe na superfície, né? Seja com o Giles, que é o personagem do Richard Jenkins, a Zelda, que é o Dove Spencer, o Strickland, que é o Michael Shannon, e até mesmo o ser anfíbio, que é o Doug Jones. Lembrando também que a época do conto era horrível se você fosse gay ou negro, não que seja exatamente uma situação que tenha mudado. A vida desses três peixes fora d'água e um dentro é um contraste forte entre a vida comercial de manteiga do Strickland. Vejam o laboratório onde a Lisa e a Zelda trabalham e passam a maior parte do tempo. É um ambiente frio com tons de verde, amarelo, preto, pouco convidativos, parecidos inclusive inspirados na cidade de Rapture. E quem já jogou BioShock sabe do que eu tô falando. Os próprios lugares onde a Lisa e a Giles moram são problemáticos, com seus barulhos e filtrações. É bem diferente da casa de Strickland, que é uma perfeição artificial. É uma coisa que tem a ver com a mutilação que o militar passa ao enfrentar o seu anfíbio, né? É uma aparente beleza, mas com uma podridão que se espalha. Porém, a Elisa vive como num sonho real. O seu lar, com todos os seus defeitos, fica no andar de cima de um cinema, um lugar próprio de sonhos, como eu já tinha comentado. A vida dela é, como a maioria da nossa, né, uma série de rotinas. Tomar banho, se masturbar, comer, trabalhar, dormir. E a presença de alguém tão diferente da mesmice é tanto um desafio como algo digno de admiração. Então, dentro do silêncio, a protagonista descobre a alma de um ser que é definido por quem o prendeu como uma coisa ao invés de alguém. E essa característica da Elisa é sempre a mesma. Ela não vê como o Giles, por exemplo, pode ser isolado, no caso sozinho no seu apartamento, apenas por ele ser gay, ou como ela e a colega de trabalho poderiam ser consideradas invisíveis a ponto de serem deixadas com um grande segredo militar, sabe? Mas a narração off dada pelo Giles. Durante o filme, podemos dizer que alguns elementos já nos foram apresentados pelo Del Toro, como, por exemplo, o Labirinto del Fauno, né, o filme de 2006, que foi um dos temas do Tiricast. O personagem mágico no cenário de guerra, os sacrifícios, ver além do que os olhos permitem. Mas se por um lado o diretor nos coloca num cenário mais adulto por causa das interações sexuais, do outro nós temos que lidar com as explicações dadas pelo personagem do Giles, né? Pelo menos não é algo que acompanha do início ao fim, mas é claramente algo para audiências bem menos exigentes. Passada essa pequena e arrastada parte, nem mesmo os exageros da história incomodam. Pode ser que a cena da dança onde o filme entra num sonho, dentro do sonho, num interlúdio musical, seja demais para você. Mas essa relação de exagero já tinha sido apresentada em outros momentos, e não desrespeitam aquele universo estabelecido. É como uma cena anterior, sabe? Onde a Lisa transforma o seu banheiro num aquário para o seu anfíbio. É claro que a porta não aguentaria tanta pressão e que levariam muitas horas para a água preencher aquele espaço. Mas a partir do momento que o doutor admitiu que esse é um conto de fadas, mesmo um sombrio, a gente pode aceitar esses exageros, porque eles tratam mais de sentimento do que de realidade. É verdade que há um certo incômodo inicial na relação entre Elisa e o ser anfíbio, né? Mas se a gente fizer alguns paralelos, a gente pode pensar na possibilidade e chegar até uma conclusão que isso é uma coisa meio sexista, né? Porque seria menos estranho a Ariel se apaixonar pelo Príncipe Eric na Pequena Sereia, ou a Madison pelo Alien lá em Splash, Uma Sereia em Minha Vida, o que não quer dizer que a forma da água é um splash de remake. Que não quer dizer que a forma da água é um Splash, que não quer dizer que a forma da água é um remake de Splash, pelo amor do universo.
Mas não é esse exatamente o motivo da estranheza. Os elementos estão lá exatamente para fazer a nossa mente trabalhar com conflitos, onde a paixão de alguém por um ser gentil entra em oposição com os monstros de verdade, aqueles que a gente cruza todos os dias das nossas vidas. E essas sensações de estranheza, de exagero, não quer dizer que o filme seja inteiramente fantasioso. Vejam só, é o Strickland que traz Elisa de volta à realidade, uma onde um homem em posição de poder acredita que ele tem o direito de tudo, impondo a ela até um desejo contido. Ao conhecer a Elisa, ele deseja essa mulher muda, incapaz de reclamar dos seus avanços, mas que acha que mesmo assim poderia fazer ela gritar. Nossa, que cena horrível, certo? O personagem do Shannon lembra até um pouco o que ele fez lá no Boardwalk Empire, uma série que passou aí até entre 2010 e 2014, que mostra que o ator pode estar um pouco fadado a essa escala para esse tipo. Algo que é contraposto pela figura carismática do Dr. Hofstetter, que é o Michael Stuhlbarg, e mais alguém acha que ele é tipo a cara de Joaquin Phoenix e do seu pequeno segredo. Então, explorando o humor do macabro, fala como os nerds usam o banheiro da Zelda, tem um quê de fantástico. A forma da água passeia entre o poético e o real, deixando que você aí na cadeira tire as suas conclusões. Essa relação com o filme tem muito a ver como vemos o mundo, se somos mais metódicos, mais esperançosos, e não é uma maneira rara de encarar. A melhor maneira mesmo é de passarmos pela experiência e realmente se deixar levar, entendendo que o Del Toro quis contar uma história universal, que é de não se deixar levar pelas aparências, e de maneira criativa, marcante, algo bem característico do horror pincelado na tela, né? Mas que não a domina completamente. E, no fim das contas, por que ele levou o Careca Dourado? Por que não Corra, Trama Fantasma, Dunkirk, que são filmes que eu pessoalmente gosto mais, com ter as críticas em texto aqui embaixo. A gente tem que lembrar que a academia está passando por um processo de mudança gradual, mas que começou mesmo assim com a renovação do quadro dos votantes lá no meio de 2017, se eu estou bem lembrado, junho. E, então, entraram mais mulheres, mais pessoas negras, e comparados com 2015, claro, foi uma coisa assim entre 39% para as mulheres e 30% de diferença de um ano para outro entre mulheres, 39 mulheres a mais, 30% de negros a mais. E essa diversidade acaba mudando as coisas mesmo. E não é segredo para ninguém que a administração do presidente Donald Trump não é bem vista pela maioria dos artistas, né, pela categoria dos artistas, com algumas exceções, é claro, né? Então, pega o simbolismo desse filme. Ele é realizado por um diretor mexicano, portanto um migrante, que conta a história de um prisioneiro nativo fora do seu país e duas mulheres, uma muda e uma negra, com a ajuda de um homossexual, que juntos derrotam um personagem machista e que acha que porrada é a solução para tudo. E como é tudo uma questão de empatia, no fim das contas, e sim, nós descobrimos que quem são os verdadeiros monstros. Então, tá aí. Porque, afinal de contas, ele foi o preferido pela maioria. Você pode dizer até que é política ao invés de arte, mas a verdade é que a arte sempre reflete na sua sociedade. Você pode concordar ou não com o que foi apresentado. Mas aí é outra história. Mas o que você achou aí da forma da água, né? Então, você preferia que outro indicado da lista tivesse? Comenta aqui embaixo, além de comentar o que você achou, claro, dessa crítica. Precisa da versão dela em texto? Sem problemas. É só acessar o link que vai estar linkado aqui na descrição do vídeo. E, por favor, não esquece de dar aquele joinha, compartilhar, se inscrever no canal para críticas e notícias de cinema. Eu vou estar por aqui com mais afinco, espero, depois do fim do TiriCast. Então é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no cinema.